O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós concluímos com esta Eucaristia o tempo do Advento. Eu lhes falei no primeiro domingo do Advento sobre o Natal que nós gostaríamos de celebrar no final deste tempo. O primeiro instrumento que eu lhes apresentei foi o exame de consciência selvagem, para uma verdadeira quebra da nossa imagem diante de Deus, para que a imagem dele pudesse nascer em nós. Depois, no segundo domingo, eu lhes apresentei outro instrumento eficaz nessa preparação, que foi a escuta atenta da palavra de Deus. É pela escuta da palavra que a palavra, que é Cristo, se encarna em nós, nasce em nós. No terceiro domingo, fomos motivados à esperança alegre, em vista do nascimento de Cristo em cada um de nós. Agora chegamos no quarto domingo e quero apresentar o último elemento, o não menos importante, para que o Natal aconteça de fato em nós. Trata-se da humildade no acolhimento da salvação. Somente os humildes serão salvos. E a Virgem Maria é o exemplo que a liturgia nos apresenta, porque convinha que, assim como pelo orgulho do primeiro pai, da primeira mãe, a morte entrasse no mundo, pela humildade de Maria entrasse no mundo a vida. No Evangelho de hoje, a Virgem Santíssima recebe 3 nomes diferentes. O terceiro deles é o nome que ela mesma dá a si. Primeiro, ela é chamada pelo evangelista Lucas de Maria.
é o nome que lhe foi dado pelos homens, Maria. Depois, ela é chamada de cheia de graça, a plena da graça. Esse nome, quem lhe dá é o próprio Deus. Quem é Maria para Deus? A cheia de graça. Quem é Maria para os homens, para Lucas? Maria. E o último nome da Virgem que aparece no Evangelho de hoje é o nome que ela mesma dá a si. Que nome é esse? A serva do Senhor. Esse é o nome que Maria aplica a si mesma. Se nós tivéssemos 3 nomes, que nome Deus te daria? Que nome você se daria? Maria chama a si mesma de serva. Aquela que foi eleita mãe de Deus não se ensoberbece. Não se apropriou dessa prerrogativa tão especial, dessa graça tão especial de ser a mãe de Deus. Se faz humilde. O Frei Raniero Cantalamessa certa vez disse que a humildade é a fita isolante na vida espiritual de uma pessoa. Ele explica assim: o isolante, ele é muito importante e vital para o progresso no campo da eletricidade. Quanto maior a tensão, quanto mais poderosa a corrente elétrica que passa por um fio, mais resistente deve ser o isolamento que impede a corrente de descarregar no chão ou de causar curto-circuitos. Ao progresso do campo da eletricidade, deve corresponder um progresso semelhante na técnica do isolamento. A humildade, diz o Frei, é na vida espiritual o grande isolante que permite que a corrente da graça passe através de uma pessoa sem se dissipar, sem se perder, ou pior, provocar chamas de orgulho. Maria foi isolada, envolvida pela humildade, para que a graça grandiosa que ela recebeu não se perdesse. Ela mereceu de Santo Agostinho um grande elogio. Ó verdadeira humilde, que deu à luz Deus para os homens, aos mortais deu vida, renovou os céus, purificou o mundo, abriu o paraíso e libertou as almas dos homens. A humildade de Maria tornou-se uma escada celeste pela qual Deus desce à terra. Assim Agostinho elogiou Maria. Elogiou a sua humildade. Pois bem, a humildade da Santíssima Virgem fez com que ela obedecesse. Faça-se em mim a sua palavra. O faça-se de Maria não é um simples sim. Essa expressão indica um forte desejo, uma vontade firme de que algo se cumpra. Por outras palavras, Maria, ela não diz assim: tá bom, já que tem que ser assim, que assim seja. Não, não é assim o sim de Maria. Não é como se ela dissesse assim: já que não tem outra solução, já que eu fui escolhida, então tá bom. Não, o sim de Maria é uma aceitação firme, um desejo forte, um desejo vivo de fazer a vontade de Deus. Quando ela pergunta como se fará isso, não se trata de uma dúvida, mas se trata de um desejo de compreender para fazer. Ela quer compreender para cumprir. Ela quer entender para dizer: eu quero fazer e fazer com perfeição. Faça-se em mim, diz Maria.
Vejam, irmãos e irmãs, o nascimento de Cristo deve ser em nós, concretamente em nós. Faça-se em mim, Senhor, a sua vontade. Quero fazer notar aqui um comentário do Papa Francisco, que diz que quando Maria diz, faça-se em mim a sua vontade, Maria, ela é aquela mulher que não faz adiamento. Ela não perde tempo. Faça-se em mim agora. Não é amanhã. Ela não pediu um tempo para pensar se ia aceitar ou não a proposta que Deus estava lhe fazendo. Faça-se em mim a tua vontade, agora, neste momento. Não perde tempo. É significativo que o quarto domingo do Advento é no dia 24 de dezembro neste ano. Porque, de fato, não teremos tempo para viver a quarta semana do Advento. É agora. Nós temos poucas horas para viver essa palavra. Agora, sem adiamentos. Não deixar para amanhã a minha conversão. Não deixar para amanhã para cumprir o meu dever. O meu dever de padre. O seu dever de pai, de esposa, de profissional, de missionário. Cumprir o dever agora. Faça-se em mim, Senhor, agora a sua vontade. Sem adiamentos. Portanto, que hoje nesta liturgia nós nos preparemos para o Natal do Senhor, que logo será. Nos preparemos pedindo a graça da humildade e da obediência. Que a Virgem Maria nos interceda aos céus para que, assim como ela, como disse Santo Agostinho, foi a escada pela qual Cristo desceu dos céus, nós também sejamos as escadas para que Cristo viva neste mundo através de nós. E isso não se faz sem humildade e obediência.